Será que usamos 10% apenas da capacidade cerebral? Acho que melhor será você aprender mais sobre o cérebro antes de obter a resposta para essa pergunta. Então, fica até o final do vídeo, porque você vai aprender de forma fácil. O cérebro está relacionado com a inteligência, consciência, memória e mais. Também é capaz de processar informações dos sentidos juntamente a outras estruturas do encéfalo, iniciar o movimento e influenciar o comportamento emocional. O cérebro é um dos órgãos do sistema nervoso. O sistema nervoso tem como estrutura os neurônios. Existem 3 tipos de neurônios: neurônios receptores ou sensitivos. São responsáveis por receberem estímulos sensoriais, como de calor, dor, e conduzir essas sensações para o sistema nervoso central, como impulso nervoso. E neurônios motores ou efetuadores, que são responsáveis pelos estímulos motores, ou seja, responsável pelo movimento do corpo, acionando os órgãos responsáveis, os órgãos motores, e neurônios associativos, que são responsáveis por ligar os neurônios receptores e motores. O cérebro representa apenas 2% da massa corporal do corpo humano, porém consome mais de 20% do oxigênio que o corpo humano ingere. O cérebro está dividido em 4 partes, ou lóbulos, com ligações entre si, como pode ver nessa imagem. O lobo frontal, sendo o maior dos 4, é responsável pelos mais simples movimentos físicos e pelas funções de aprendizado, do pensamento, da memória e da fala. Lobo parietal é responsável pela percepção espacial e pelas informações sensoriais de dor, calor e frio. Lobo temporal é responsável pelos estímulos auditivos. Lobo occipital é o menor dos 4. É que recebe e processa imagens visuais. O cérebro também é formado em 2 partes, chamadas hemisférios cerebrais. Como pode ver, uma parte localiza-se na parte da direita e outra da esquerda. São hemisfério direito e hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo controla a ordem dos movimentos do lado esquerdo do organismo humano. Sendo assim, o hemisfério direito controla a ordem dos movimentos do lado direito do organismo humano. Entre o hemisfério direito e esquerdo, um é dominante. Se o hemisfério dominante é o do lado direito do cérebro, se apresenta um indivíduo canhoto. O hemisfério direito é que nos confere a capacidade de reconhecer rostos e objetos. Já o hemisfério esquerdo controla a capacidade de leitura, de escrita, assim como permite a identificação de regras gramaticais. Agora, observe onde se localiza cada parte, onde se encontra cada função em um cérebro.
que se sabe até agora é que o ser humano possui cerca de 86 bilhões de neurônios e 16 bilhões desses está localizado no córtex cerebral. Essa pergunta que eu fiz no início do vídeo apareceu devido ao filme Lucy, onde uma mulher obteve capacidades avançadas por ultrapassar os 10% da capacidade cerebral, chegando até 100%. Esse filme tem sido vítima de várias críticas e inspiração para outros atores. Porém, poucos entendem o que o filme de fato quer revelar à humanidade. Agora que você já sabe o que é o cérebro, inclusive sua estrutura, já posso responder a essa questão, porque assim você poderá concordar ou discordar comigo. Sem mais demora, o ser humano usa 100% da capacidade do seu cérebro, e nada menos que isso. Vou dar um exemplo minucioso que pode te ajudar a entender porquê. Vamos imaginar que você esteja montando uma bicicleta ao ir comprar pão ou ao ir no mercado. Você está a usar 100% da bicicleta. Isso é claro e óbvio, não é? Se não usar 100% da bicicleta, será consideravelmente impossível a bicicleta servir como meio de transporte. Por exemplo, sem uma roda, ou sem janta, ou mesmo sem quadro. Da mesma forma, uma pessoa que não usa 100% do seu cérebro é considerado doente mental. Então, por isso que eu disse que é óbvio que o ser humano usa 100% do seu cérebro. Nada menos que isso. Porém, o cérebro pode se comportar de maneira incomum devido ao ambiente ou situação. Por exemplo, a ciência comprova e já verificou que algumas pessoas, na falta de oxigênio, afogando-se, por exemplo, pensam mais. Existem drogas que fazem com que pessoas sejam mais concentradas, aumentando a atenção. E vários outros casos em que o cérebro se comporta de uma forma diferente. No entanto, a ser mais eficiente, mas não é usar mais a nossa capacidade. A capacidade é a mesma para esses casos. O cérebro só se comporta de uma forma diferente, o que proporciona o cérebro alcançar um comportamento diferente. Por exemplo, há pessoas que ficaram doentes com o consumo dessas mesmas drogas, reforçando que a percentagem que usamos da capacidade do nosso cérebro é 100%. Só que essa proporcionalidade de 100% é só, de fato, um parâmetro científico, ou seja, é só até onde a ciência conseguiu alcançar a sua percepção. Quem sabe que temos mais capacidades que a ciência desconhece. Mas até agora, o que a ciência sabe acerca do nosso cérebro é que nós usamos todas as capacidades que o cérebro nos confere. Portanto, essa probabilidade não é descartável. É considerado mais empiricamente.
Pelo que se sabe, não existe conhecimento científico que comprova quantos por cento usamos da capacidade do nosso cérebro. Se usamos 10%, 15%, 20%, essa exatidão a ciência ainda não proporcionou. Mas o cérebro é um órgão de fato místico, cujo funcionamento e natureza ainda não se entende por completo. O fato de poder entender as leis que regulam o universo o faz um órgão de extremo poder, até incompreensível. Se usamos pouca capacidade do cérebro, ou muito, isso é só ficção científica. Por exemplo, antes do homem descobrir a célula, através de Robert Hooke, o homem já falava da célula. Então, se gostou dessa reflexão e ideia para te ajudar no pensamento dessa pergunta, será que usamos mesmo 10%? Deixa teu like. Eu chamo-me Sheldon Antônio Fernando. Ative o sino de notificações para te alertar das novidades. Se estiver assistindo do Facebook, siga a página. E se for do YouTube, se inscreva no canal.